Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Tô triste. Cara, eu queria muito, sabe? Eu queria muito vir aqui com a energia, com a alegria e dividir com vocês um filme que mexesse comigo, assim, por exemplo, como o Havok mexeu, sabe? Que despertasse, que me provocasse experiências, que mexesse comigo. E eu tinha expectativa pra Karate Kid. Sabia que ia ser difícil. A gente já trouxe várias resenhas aqui no canal. Por um lado, eu fico feliz por novamente assistir um filme de artes marciais no cinema. Por esse lado eu fico muito feliz. Mas eu tenho que ser honesto e já aqui agora, no começo eu já vou falar pra vocês. O que eu vou passar pra vocês aqui é a minha sensação e a minha experiência com esse filme. Pra mim, galera, esse Karate Kid Legends não funcionou, sabe? Ele me decepcionou em vários sentidos. Nossa senhora. Enquanto eu fazia o roteiro da crítica, a minha nota ela ia caindo. Quando eu saí do cinema era uma nota. Depois que eu terminei o roteiro, já era outra. E se você olhar pela homenagem, pra você pode funcionar. Claro que é nossa interpretação individual aqui. Individual. Mas infelizmente, sabe, eu não vou falar pra você que o filme é ruim, tá bom? Eu acho que a gente precisa deixar bem claro, o filme ele não é ruim. Mas ele não funcionou pra mim. O filme ele é um poço de clichê que se ancora na nostalgia pra tentar te trazer alguma coisa. Pra mim não trouxe nada, pra mim não tem nenhuma originalidade, é previsível, não emociona, não encanta. E vamos falar sobre Karate Kid Legends. Vamos lá. Sempre é um momento interessante quando a linhagem vai fazer uma crítica, eu gosto da expectativa. Mas como o Gabriel falou, a gente sempre tem que prezar com honestidade para com vocês, né? Eu sou muito duro para dar crítica aqui na linhagem. Agora, você imagina quando é um filme que tem o nome Karate Kid. Karate Kid é um nome pesado. Karate Kid é um nome, pra você ver, é o quê? 84 ou 86? 4. 84. A gente tá em 2025 e tá tendo obra do Karate Kid. É. E você coloca o Jack Chan e o Ralph Macchio juntos. O que você espera? Qualquer fã, e eu sou fã de Karate Kid, qualquer fã de Karate Kid, caraca, eles vão me entregar um negócio supremo. Porque se o Pat Morita tivesse vivo, com certeza ele também estaria nesse filme. Mas é um filme sem alma. É um filme... O João aqui da nossa equipe, ele resumiu. Parece que o ChatGPT fez esse roteiro. É um filme sem alma. Ele peca em desenvolvimento. Ele segue rumos completamente sem sentido. E qual é o nome do filme? Karate Kid. Cara, se você faz tempo que você não viu o primeiro, assiste. É o mesmo diretor do Rock, o primeiro. É o John J. Avildsen. Pô, você tem uma mágica. Você tem uma magia em momentos. Você se encanta em alguns momentos porque existe um capricho, um cuidado na cena. Aqui, sabe, é tudo muito rápido, não dá tempo de nada, você não sente nada, são várias histórias, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E no final, é aquela comida que tem um nome bonito. A comida tem um nome bonito, famoso. Aí você pode, do seu gosto, uma dos seus pratos favoritos, mas feito às pressas, sem alguns ingredientes. Aí você fala, serve pra você e você fala. Até mesmo você fez esse prato. Aí você fala, meu, é o meu prato favorito, mas eu não tô sentindo o gosto dele. Sabe, foi meio... Fiz a presa, esqueci alguns ingredientes e não tá aquele sabor legal. Esse filme é isso. Ele se ancora totalmente no nome, em alguns personagens, mas infelizmente ele lembra... Eu vou finalizar aqui. Ele lembrou do nome,
Ele teve respeito, lembrou dos personagens, mas esqueceu a magia. Ele esqueceu completamente a magia, infelizmente. Eu tô triste, galera. Eu tô triste. Eu também tô triste porque triste. eu revi o Karate Kid o ano passado, o primeiro, que é o meu favorito, e a primeira temporada do Cobra Kai que eu considero perfeita. Então, assim, são as últimas... o Cobra Kai é a última coisa que teve, né, do Karate Kid. E aqui a gente não tem absolutamente nada disso. Eu tô bem triste, galera. Eu tô bem triste. Eu queria, pelo menos... a gente já conversou várias vezes, né? Filmes de ação... às vezes você não tem um bom roteiro, mas você tem boas cenas de ação e sempre um momento que te impacta e que te marca. O filme é muito esquecível. Muito esquecível. Absolute genérico. Muito esquecível. Isso, claro, a gente tá falando aqui por nós, né? Pode ser que você goste, a sua experiência seja diferente, mas cara, assim, ó, a gente tá em maio, até agora, pra mim é a minha primeira decepção do cinema. Claro que eu sabia que tinha um grande desafio, porque, por exemplo, o André trouxe o exemplo de Cobra Kai, a primeira temporada é muito boa. Eu ainda curti a vibe da segunda temporada, mas a terceira temporada em diante é uma coisa pavorosa que a Netflix fez. Pavorosa. E eu encaixo esse Karate Kid Legends no mesmo formato dessas temporadas de Cobra Kai. Um negócio sem profundidade, raso, sem alma, clichê. E o clichê, galera, é uma coisa que nesse filme cansa você. Ele é tão cansativo, o clichê nesse filme, que você sabe tudo que vai acontecer. Você mata tudo. Você sabe até as frases que as pessoas vão falar, de tão clichê que ele é. O filme não se esforça em nenhum momento pra te surpreender com nada. Com nada. E aí, eu uso o exemplo do Karate Kid, né? Do Jaden Smith, que me surpreendeu positivamente. Eu adorei aquele Karate Kid também, eu gostei muito. Fantástico. Aquele Karate Kid é fantástico. Tem profundidade. Do Jaden Smith. Tem muita coisa. Esse aqui, galera, nossa. Bom, mas vamos lá. A gente tá concorrendo ao prêmio Best, tá? Então, se vocês puderem ajudar a Linhagem Geek, estamos em primeiro lugar, graças a Deus e graças à confiança de vocês. Vocês podem ajudar a Linhagem Geek votando, é de graça, tá bom? 2 categorias, estamos concorrendo na categoria de influencer de cinema, TV e streaming e de podcast. Os 2 links estão na descrição, tá bom? Dá o C, curte, comenta, compartilha, dá uma hypada, e se você também quiser anunciar o seu produto, o seu curso, o seu livro, aqui na Linhagem Geek, manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br, tá bom? Vamos pro nosso formato aqui, destacando primeiramente os pontos positivos, porque temos pontos positivos, obviamente, tá? Primeiro ponto positivo que eu já havia observado é o Ben Wang. Moleque é bom. Excelente. Moleque é bom. Excelente. Moleque é bom em atuação, luta muito. Ele é um grande potencial para outros filmes de ação do cinema. O moleque, ele é... O próximo filme do Ninja vai ser com ele. Qualquer filme que você imagina de artes marciais, de algum personagem lutador, esse moleque é o próximo. Ele pode ser o próximo Jet Li, tá bom? Tu não vai acreditar nunca quantos anos ele tem. 18? 25. 25? Cara, nem parece, né, Parece meu? que ele é feito de Tom Holland. Esse moleque, se ele focar na carreira dele, se ele quiser ser um nome das artes marciais do cinema... Ele pode ser, tá? Ele é talentoso, luta bem, se movimenta bem, é ágil. Algumas cenas de luta lembra muito a movimentação do próprio Jack Chan. Gostei dele pra cacete. Também gostei dele, carismático, rouba a cena, bom na ação. É um moleque que pode ir muito longe. O problema é o aspecto de novo, né, que ele tem. É mesmo. Que com 25 anos, ele tem um aspecto de que ele tem 13. É mesmo. 14, né? Isso pode dificultar um pouquinho a carreira dele, infelizmente. Mas ele é ótimo. Ele é a melhor notícia que a gente tem nesse filme. Outro ponto positivo
Seguindo na esteira, coreografias de luta, tá bom? As sequências de combate são destacadas por fluidez e realismo. A direção de Jonathan Entwistle contribui para cenas de ação envolventes e bem executadas. As cenas de ação são legais. Eu gostei do moleque na pancadaria. Só que sabe o que acontece? Pra mim, as cenas de ação, elas funcionaram muito mais nas lutas de rua que não valem pro torneio do que no torneio. Perfeito. Porque vocês já viram no trailer, né? Vai ter um torneio, só que o moleque também se envolve em luta de rua, né? Não de torneio, né? Bandidos que querem pegar, não vou entregar o spoiler. As lutas de rua, elas são muito mais interessantes e as coreografias são mais envolventes do que as lutas do torneio. As lutas do torneio, pra mim, tudo mais do mesmo. Eu lembrei de Cobra Kai um pouquinho nas lutas de torneio, eu tô falando isso no sentido podre. Não é podre, mas muito básico. O torneio é o filé, pô. O torneio é o filé do negócio. Filé do Karate Kid. Então, você poderia dar uma atenção maior nisso tudo. Ó, vamos agora... Pô, acabou os pontos positivos, tá? Pra mim, tá bom? Não tem mais. Vamos agora pros pontos negativos. Ponto negativo, aí eu vou falar uma coisa que quem já acompanha a Linhagem Geek vai falar: Gabriel, mas você fala que quando é filme de ação, de luta, você não presta tanta atenção nisso. Olha aqui, eu coloquei o primeiro ponto, previsibilidade do enredo, tá? Você tem aqui uma trama que segue o mesmo formato do Karate Kid de 84 e do Karate Kid de 2010. Mesmo formato, com alguns elementos diferentes. Ok, beleza. Só que tanto no Karate Kid de 84 quanto no de 2010, eu fui envolvido pela trama. Essa trama, ela não é envolvente. Não. Ela não... Eu tô falando pra mim, tá? Ela não me aproxima, ela não me convence, ela não é bem construída. O André já deu isso no destaque inicial. A direção quis colocar muita camada, quis colocar muitos problemas na vida do moleque. Tipo, o Daniel LaRusso, qual que era o problema dele? Ele tava sendo perseguido pelo Johnny. Tinha que aprender a lutar pra lutar com o cara. Legal. Qual que era o problema do Chaudhry? Ele tava sendo perseguido pelo chinesinho lá. Aquele chinesinho com cara de mal, malandro. Odiava aquele chinesinho. Era isso. E ele ainda tinha que... E ambos tinham que conviver com a mudança de cidade. Aqui, você coloca vários problemas nas costas do moleque. E nenhum é bem desenvolvido. Exato. E aí, cara, você não consegue... Eu, por exemplo, não consegui me envolver, porque, cara, você vai colocando tanto problema nas costas do moleque, tanto, que eu falo, cara, não funciona. Quis ser muito. E o Karate Kid é simples. Por que o Karate Kid funciona? Porque a base do Karate Kid é o coração, é a alma. E aqui você tem um monte de coisa. Você colocou 500 camadas nas costas do moleque. Galera, vamos lá. Não é spoiler isso aqui que eu vou falar, porque tá no trailer, né? Daniel San e o Professor Han. Era pra ser os dois o filme inteiro, pô. Filme inteiro com o moleque. Ninguém quer saber de outro assunto. Você tem uma abordagem entre esses dois personagens absolutamente rasa. Rasa, fácil. Rasa. Assim, parece Reels. Esse filme parece o TikTok. Tu vai subindo, cada hora tem uma coisa. É esse filme. É bem observado isso aí. Aqui, ó, uma hora vai subindo, é um TikTok. E você tem até elementos que me faz entender que isso aqui é pensado por uma geração nova. Não tem problema você fazer isso pra geração nova. Mas você tá usando o Karate Kid, você tá usando o Daniel LaRusso e o Jack Chan. Então a gente tem um problema aí. Então, assim, muita coisa muito rápido, muito fácil acontecendo. O filme, ele é raso. Assim, acontece um negócio, depois se resolve. Acontece outro, depois se resolve. Igual um Reels. Acabou e acaba sem... Acaba, sabe? Ó, acabou aqui, tá? Vamos pro próximo. Próxima fase. Não dá tempo de você se conectar com nada. Exatamente. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem um pouquinho da minha percepção. É assim, ó. Eu... casado com a minha esposa pega, recebe uma promoção uma proposta irrecusável pra morar na Tailândia. Irrecusável. Ela fala: Gabriel, poxa, nossa vida vai melhorar, tal.
vou ter que largar a linhagem, fazer online, mas é pro seu bem. Eu vou, mas vou triste. Tá, vou triste. Aí chego lá na Tailândia com a minha esposa. Aí no primeiro dia eu quebro a perna. Lá, quebro a perna. Com uma semana meu cachorro morre. E na terceira tu apanha num cara de Muay Thai. Na terceira semana eu sou assaltado. É. Aí, com um mês morando na Tailândia, pega fogo na minha casa. É isso aí. Saca? Você vai colocando tanta subtrama numa história que tu fala, cara, pra quê? Pra quê? Pra quê? Não! O André falou certo, cara. O filme era um moleque com o Daniel San, com o Professor Han, e pronto. E aí a gente entra no outro ponto negativo, que é desenvolvimento dos personagens secundários. Você coloca tanto personagem secundário que você fala, pra quê? Pra quê? Mais uma subtrama desnecessária. E aí você não consegue desenvolver porque você tem a outra. Então, assim, quando você tem muita subtrama dentro de uma trama, você não consegue se envolver com a trama principal. Eu não consegui me envolver com a trama principal. Cara, o roteiro desse filme é amador, velho. É, cara. Ninguém quer saber do pai da menina. Você tem o Ben Wong, que luta demais, é um ótimo personagem. Você tem o Ralph Macchio, você tem o Professor Han e você tem a mística do Sr. Miyagi. Pra que você vai enfiar uma outra história pra tirar o tempo da mística, que é o Karate Kid? Fica tudo rushado. Fica tudo rushado. O torneio fica rushado, o treino fica rushado, tudo. A mágica do negócio é... Parece que... A impressão que deu é que tinha um roteiro, escreveu no chat GPT, tipo assim, ó, mesa de negócio. Vamos fazer um Karate Kid de novo. Temos o orçamento, já temos o Ralph Macchio, já tem o menino, o Ben, ele é muito bom, e tem o Jack Chan. Só que a gente tem que fazer em uma semana. Aí colocou no chat GPT, me escreva um Karate Kid. E aí a galera tinha uma semana pra filmar. A impressão que me deu foi essa. E outra coisa, na minha opinião, esse Karate Kid, ele é mais um derivado da 4ª temporada do Cobra Kai do que um Karate Kid original ou um derivado da 1ª temporada do Cobra Kai, que eu acho o filé, infelizmente. Não, e assim, se você olhar o pôster tá o pai da menininha. É. O romance do Lee Fong, né? Tem que falar assim, tem que usar o mandarim, né? Quem tem o mandarim? Cara, o pai da menina, velho. Não precisava, né? Não precisava, o ator brother. é até legal, simpático, mas não precisava. É até legal quando eles treinam, mas não precisava, cara. Só não. tirou tempo. Só tirou tempo do Karate Kid. Não precisava, entendeu? Assim, e aí, outro ponto negativo, que aí é um negócio que pra mim também eu exijo, tá? Não tô falando que é o universo, que é o mundo. Um grande antagonista. O moleque que é o antagonista... Genericaço. Nossa, fraco, sem peso, sem ameaça. Eu vou falar uma aqui, não é nem spoiler. O moleque, né, novo assim, magrinho, luta... Ele tá treinando, ele dá uma ameaçada num troglodita. Cara grandaço, de orelha mesmo. Parecia o Drex. Sabe aquela orelha de lutador de jiu-jitsu? Orelhaça, carnuda assim, carecão mesmo. Hamburgão aqui na nuca. Cara enorme. É, o cara é enorme, malandro. Pô, ele faz assim, o cara faz assim. Não, meu. Não tem peso, vilão sem peso. Aí colocam ele ainda com a skin do Silver, do Karate Kid 3. O vilão fraquíssimo. Sem conexão, sem construção, sem ameaça, sem nada. Achei fraquíssimo. Então, isso também eleva... Pô, no Karate Kid do Daniel San, a gente tinha o Johnny, classe A. A gente tinha no Chaudria o chinesinho malvado, bandido lá. Pô, você olhava aquele moleque e você ficava com raiva. Esse aí, meu, tome. Só faltou ele sacar aqui, ó, Dragão Zord. Não, fraco. Agora, eu não sou o Gabriel, mas você fazendo o Karate Kid
sem uma trilha sonora decente é muito pesado, cara. Aí é pra fechar a tampa do caixão. É muito pesado você não ter uma trilha decente no Karate Kid, cara. Foi pra fechar a tampa do caixão. Assim, tudo muito... Infelizmente, tá, galera? Porque assim, eu gosto muito do Karate Kid. Pô, o primeiro Karate Kid, ele tem uma mágica fantástica. O de 2010 tem também. O de 2010 também. Também. O 2010 você compra toda a história. Pô, infelizmente é um filme extremamente esquecível. Trilha sonora totalmente genérica, fraquíssima, sem emoção, sem vibração. Nada. O filme nada. não tem vibração. Não tem vibração. Por exemplo, o golpe da garça. Golpe da garça. A construção do golpe da garça é uma coisa linda, né? Pô, o Daniel San não podia pisar, tava com o joelho lá machucado, ou a canela, e ele dá o golpe da garça. O Dre também tava machucado, ele dá o golpe da cobra. E a construção foi bonita, tanto é que na hora que acontece tem o impacto, tem o imprevisível, tem o inesperado, tanto no do Daniel San quanto no Shao Dre. Esse aqui, galera, não tem a imprevisibilidade. Você não é impactado. Você sabe, eles mostram pra você o que o moleque vai fazer. Eles mostram. Aí vai falar da conexão, da profundidade que tinha do Li Fong com o irmão e papapá. Mas isso daí, por causa de todas as subtramas que foram jogadas nas costas do moleque, acabou não funcionando. Então, assim, pra mim, galera, eu fiquei muito triste, que eu também gosto. Por um lado, feliz por ter visto um filme de artes marciais no cinema, sabe? O filme não é ruim, a gente destacou esses pontos negativos. Não é um filme podre, não é um filme ruim. Não é ruim, você vai se divertir. Sabe? Se você gostou de Cobra Kai até a última temporada, você vai se divertir, sabe? É um filme assim que se você tá vendo em casa... Quer assistir uma arte marcial no cinema? Legal! Só que a gente tá falando de Karate Kid. Cara, olha o tamanho desse nome. Karate Kid. E só pra concluir que eu esqueci, eu tinha falado que seria uma grande dificuldade de você fazer a combinação dos estilos. Qual que seria o plot pro um moleque que já sabe lutar Kung Fu precisar do Karatê? E a justificativa que usam é ridícula. E mal explorado isso, né? Mal explorado. Era pra ser o filme inteiro isso. Mal explorado. Filme inteiro acertando as artes marciais. Era pra ser o filme inteiro. Mal explorada, mal explorada. Meu, eu cresci vendo filme de artes marciais. Muito mal desenvolvido isso. Nossa, eu fiquei muito decepcionado, tá, galera? Isso é de coração aqui pra vocês. Por isso que minha nota pra Karate Kid Legends é 4,5. Eu vou dar nota 5 pro filme. Vou dar muito mais pro menino lá que se esforçou, o protagonista. E as participações também, que participações medíocres do Jack Chan e do Ralph Macchio, mas não é culpa deles, é o roteiro. O cachezinho deve ter sido fantástico. Mas eu dou nota 5 aí pro Karate Kid, absolutamente esquecível, infelizmente. Bom, galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Lembrem-se, quando a gente fala aqui de um filme e a gente avalia de forma negativa, não significa que você não deva ir no cinema, porque a experiência ela é individual, tá? Essa aqui é apenas a nossa opinião. Nós não somos críticos profissionais, a gente só traz o que a gente observa, como a gente interpreta e se funciona, se não funciona, e as sensações que o filme traz pra gente. Coloca nos comentários a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal. Hoje ainda, daqui a pouquinho, tem Esquadrão Nerdola. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima.